tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos dando continuidade à nossa aula aqui no Instituto Fastef sobre a introdução à psicanálise, a introdução à teoria psicanalítica. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com conhecimento avançado para poder, levar esse conteúdo a fim de ajudar outras pessoas, primeiramente buscando o nosso próprio autoconhecimento. Então, primeiramente é para se ajudar e depois para a gente poder ajudar as vidas que estão tão carentes e debilitadas e precisamos acolher essas pessoas. Hoje nós vamos falar, dentro da nossa aula de introdução à teoria psicanalítica, de tudo aquilo que nós começamos a falar na nossa aula presencial, mas que a gente vai continuar agora de uma maneira bem mais dinâmica nessa aula online. Recordando, nós começamos a analisar a primeira tópica do Freud, o pai da psicanálise. Nessa primeira tópica, o Freud divide o consciente do inconsciente. Então, o consciente é aquela parte de cima do iceberg que você está vendo aí na tela. Ela representa cerca de 10% da nossa psique. Tem a ver com os nossos comportamentos, tem a ver com os nossos pensamentos, as nossas percepções. Então, tudo aquilo que está no consciente é o que eu trago para a minha vida latente, digamos assim. Por exemplo, eu estou consciente que estou com vocês nesse horário, fazendo uma aula online, diretamente aqui do meu estúdio. Eu tenho a consciência que o meu microfone está funcionando, que o meu slide está funcionando. Tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é perceptível, ele vai fazer parte do consciente humano. Representa 10%. Já o pré-consciente ou pré-inconsciente fica naquela linha, aquele mar, digamos, mais raso. O pré-inconsciente, ele também representa 10%. É onde ficam as nossas percepções, as nossas memórias, o nosso conhecimento armazenado. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente armazena no pré-inconsciente. E quando eu preciso buscar uma informação, eu vou buscar lá no pré-inconsciente. Por exemplo, aonde você passou o último Natal? Foi na casa de quem? Foi na sua casa? O que vocês comeram lá na ceia do Natal? Tá vendo que até há 2 minutos atrás você não estava nem pensando em Natal, mas porque eu dei um gatilho, você agora já começa a buscar no pré-inconsciente as memórias do Natal. E o inconsciente, que é a parte mais funda desse iceberg, é aquilo que nós estudamos no curso de psicanálise. Ali estão as nossas necessidades, ali estão os nossos medos, ali estão os nossos impulsos, ali estão as nossas motivações, ali estão os fatores hereditários da nossa infância, as programações verbais, as influências que nós recebemos na infância, os exemplos e determinados episódios, que nos marcaram muito e talvez até nos deixaram traumatizados. O inconsciente humano é aquela parte de baixo do iceberg, aonde o Titanic bateu, porque não tinha nada aparente, representa 80% da psique humana. Então, quando alguém me pergunta, professor Eduardo, qual é a diferença entre a psicanálise e a psicologia? A psicanálise, ela trata do inconsciente humano, esses 80% aí de conteúdo, muitas vezes não está latente, não está aparente, mas estão armazenados no seu depositório da psique. Já
A psicologia, ela trata do comportamental. E aonde fica esse comportamental? Exatamente nos 10% lá de cima, que estão aparentes no iceberg. Então, o menino tá rebelde, vamos levar para psicóloga? Vamos. E o que a psicóloga vai falar com o menino? Ela vai estudar o comportamento dele, tentando entender o porquê que ele passou a ser uma criança tão rebelde, uma criança que está dando tanto trabalho assim ultimamente. Nós vimos também a segunda tópica do Freud, o id, o ego e o superego. Se vocês nunca ouviram falar de id, de ego e de superego, não se assustem, porque em várias das nossas aulas de psicanálise clínica, nós vamos falar deste assunto. O id é o desejo. Eu quero agora. O que eu quero agora? Eu quero agora comprar carro zero de 120 mil reais. Eu quero agora comprar esse carro. O que eu quero agora? Eu quero agora comer um pudim inteiro. Não é um pedaço de pudim, não. É um pudim inteiro. Todos nós temos esse id, esse desejo desenfreado em nossas vidas. Mas também nós temos o ego. O ego, ele diz para nós assim: será que vai ser bom comprar um carro zero com essa instabilidade econômica, essa instabilidade do governo, pagar prestação 5 anos, 6 anos? O ego, ele começa a ponderar, ele começa a racionalizar. Eu vou comer o pudim inteiro, quantas calorias eu vou adquirir? Então o ego, ele começa a colocar na balança esses desejos do id. E o superego diz assim: melhor não. Eu não preciso comer um pudim inteiro. Se eu pegar um pedaço de pudim, já tá bom. Eu não preciso de um carro zero de mais de 120 mil reais hoje. Eu posso ter um carro seminovo, 2022, 2023, 2019. Melhor não entrar numa dívida muito prolongada. Então o Freud vai trabalhar isso. São as chamadas tópicas do Freud, tanto a primeira que nós vimos, inconsciente, pré-inconsciente e consciente, como também a segunda, id, ego e superego, que nós iremos falar muito mesmo em todas as nossas aulas. É importante salientar 3 áreas que a psicanálise vai estudar: a psicose, a neurose e a perversão. Nós teremos um módulo específico para estudar essas 3 áreas. As psicoses têm a ver com esquizofrenia, autismo, paranoia. A neurose tem a ver com neurose obsessiva. Você várias vezes voltar para casa para conferir se trancou a porta. Você várias vezes conferir se o gás está desligado. Isso pode ser uma neurose obsessiva. Também uma histeria. Todos nós, em algum grau, alguns menos, outros mais, têm as suas neuroses. E as perversões, elas não possuem subdivisões, mas existem pessoas que têm essa tendência à perversão, à perversidade. Existem, por exemplo, crianças na pré-escola, na creche, que ela espera o coleguinha colocar o pé debaixo da cadeira dela, ela fica empinando, né? A cadeira toda hora levanta, e quando ela percebe que o coleguinha botou o pé embaixo, aí ela senta com tudo para esmagar o pé do coleguinha. Isso é um certo tipo de perversão e tem que ser investigado. Na última aula, nós falamos dos desenvolvimentos ou do desenvolvimento psicossexual na psicanálise, e eu quero recordar com vocês cada uma dessas fases, porque se essas fases foram bem trabalhadas,
o ser humano ele vai ter uma ótima saúde mental na vida adulta. Se essas fases não foram bem trabalhadas, o ser humano ele vai ter muitos prejuízos, muita coisa ruim na sua vida adulta. A personalidade se forma na vida dos seres humanos através do desenvolvimento que está ligado aos estágios psicossexuais e como a criança passou por cada um deles. Para Freud, a criança tem sexualidade, que não tem nada a ver com sexo. A gente vai diferenciar muito bem isso na aula que nós tivermos do módulo Sexualidade e Psicanálise. Aí eu vou mostrar para vocês o que é sexo e o que é sexualidade segundo Freud. Nas suas fases psicossexuais, existe a formação da personalidade do indivíduo. Se o indivíduo tiver algum problema em uma dessas fases, ele será um adulto problemático. Freud acreditava que a personalidade era desenvolvida através de uma série de estágios da infância e das energias pela busca do prazer do id, e tornando-se focadas em determinadas áreas erógenas. Que são áreas erógenas? Áreas do nosso corpo que nos dão prazer. A criança também tem áreas no seu corpo que lhe dão prazer. A própria amamentação, quando um neném faz aquela sucção pelo leite materno, pelo seio da mãe, aquilo ali acalenta, aquilo ali acalma, aquilo ali lhe dá muito prazer. Essa energia psicossexual ou libido, mas não pense libido como as pessoas falam por aí. A psicanálise, o conceito libido, ele é muito mais amplo do que uma vontade, um desejo sexual. Foi descrita como a força motriz por trás do comportamento humano. A teoria psicanalítica sugeriu, melhor dizendo, que a personalidade é mais estabelecida aos 5 anos de idade. Quando falamos em psicanálise nessa libido, nós estamos falando de uma pulsão de vida. Nós estamos falando de uma energia psíquica, semelhante a um jogador de futebol quando faz um gol com o estádio todo lotado e a torcida gritando o nome dele. Ele faz um gol decisivo, ele faz um gol numa final de campeonato. Naquele momento do gol, ele sai para comemorar e ele extrapola. Alguns tiram a camisa, tomam até cartão amarelo, outros vão lá pro alambrado, vão para os braços dos torcedores. Aquilo ali é uma descarga de energia que nós chamamos em psicanálise de libido. Então é preciso entender esses conceitos já na primeira aula, para a gente não fazer confusão de sexo com sexualidade, com libido, com apenas um prazer sexual. É muito mais amplo dentro das tópicas do Freud. São 5 as fases psicossexuais: fase oral, fase anal, fase fálica, o período da latência e também a fase genital. Nós vimos na aula presencial cada uma dessas fases, mas para quem está chegando hoje, não pegar o bonde andando, eu sempre dou uma recapitulada das últimas aulas. A primeira fase é a oral, do início da vida até mais ou menos 1, 2 anos de idade. Durante o estágio oral, fonte primária de interação do lactente ocorre através da boca, de modo que o enraizamento e o reflexo de sucção é especialmente importante. É nessa fase que o nenenzinho coloca tudo na boca. Pode ser um fio energizado. Ele não sabe que vai tomar um choque e ele coloca na boca, e a mãe às vezes fica desesperada, né? Menino, não coloque isso na boca. Se ele encontrar um objeto no chão que lhe chame a atenção, isso é até um lixo, e vai pegar
e vai levá-lo à boca. A boca é vital nessa fase oral para comer e a criança obtém o prazer, estimulação oral meio das atividades gratificantes, como, por exemplo, degustar ou chupar. A criança é totalmente dependente de cuidadores e também ela desenvolve sentimentos de confiança, de conforto, através da estimulação oral. Adultos que ficaram parados na fase oral, tiveram algum problema nesse desenvolvimento, nesses degraus, eles até hoje ou comem demais, ou são presos no tabagismo, no cigarro, tudo aquilo que dá prazer através da boca. Conflito principal nessa fase oral é o processo do desmame. A criança deve tornar-se menos dependente dos seus cuidadores, mamãe, papai, vovô, vovó, e ocorrer a fixação, se ocorrer a fixação nessa fase, Freud acredita que o indivíduo teria problemas com a dependência e com a agressão. Então, muitos dos adultos que são agressivos ou que têm algum tipo de dependência química, tabaco, ou até mesmo um apetite desordenado, é porque eles tiveram um probleminha lá na fase oral, estão parados na fase oral. A fixação oral pode resultar em problemas como beber, comer demais, fumar, roer as unhas. A gente acha que não, né? Roer as unhas é extravasar um nervoso, um gatilho, mas segundo Freud, é porque talvez essa pessoa ficou parada nessa primeira fase que nós chamamos de fase oral. A segunda fase, turma, ela começa a partir de 1, 2 anos e ela se estende até o 3º ano. Durante a fase anal, que é a fase que nós estamos, a segunda, Freud ele acredita que o foco principal da libido estava no controle da bexiga, no controle da evacuação. Agora, o grande conflito nessa fase, né, de treinamento para ir ao banheiro, para usar o troninho, é desenvolver o controle que leva um sentimento de realização e de independência da criança. Então ele acha graça, alguns eles até tiram a fralda e fazem no chão, e aí chamam a mamãe, mamãe, olha aqui, fui eu que fiz, é meu, como se fosse uma escultura, como se fosse uma obra de arte, porque dá prazer. A evacuação dá um alívio, esvaziar a bexiga dá um alívio. Agora, essa fase tem que ser transicionada com muita sabedoria. A mãe e o pai não pode espancar a criança, bater na criança, porque ela ainda não tem controle e fez nas calças e fez na fraldinha e acabou não tendo tempo de ir ao banheiro. Papai e mamãe precisam dar estímulos para crianças, acolher a criança nessa fase, dizendo, filhinho, tá tudo bem, você não deve nem segurar o xixi, as fezes, quando você sentir vontade, fala para a mamãe e mamãe te leva lá no banheiro. Uma maneira da gente desenvolver essa fase anal, da melhor maneira possível, sem dizer para a criança que é feio, que é eca, que é nojento, porque senão isso pode trazer alterações para a vida adulta. Freud acreditava que as experiências positivas durante esse estágio servem de base para que as pessoas se tornem adultos competentes, produtivos e criativos. Então, adultos produtivos, criativos, competentes se desenvolveram bem nessa fase anal. No entanto, nem todos os pais fornecem o apoio, o encorajamento que as crianças precisam durante esse estágio. Os papais
eles não receberam tanto treinamento, tanta informação, muitas vezes eles não sabem como lidar nessa fase. Alguns pais vão punir, ridicularizar, envergonhar os acidentes que acabam acontecendo com as crianças. De acordo com Freud, as respostas parentais inadequadas podem resultar em resultados negativos, traumas. Freud acreditava que uma personalidade anal retentiva se desenvolveria na qual o indivíduo é rigoroso, ordenado, rígido ou obsessivo. A gente pensa que não, mas porque existem adultos tão complicados no sentido de temperamento? Justamente porque não se desenvolveram de maneira salutar em cada uma dessas fases. Essas fases elas têm que ser vividas e ser superadas com maestria. A terceira fase que nós estamos falando aqui é uma fase de curiosidade. Olha o menininho tirando ali a calça da boneca, tentando enxergar o que tem dentro. E muitas vezes acontece isso, né? Por que que eu, menininho, tenho e ela não tem? Nós chamamos isso de falo, né? Psicanálise, o falo é a genitália masculina e representa também o poder masculino. Por que que a minha amiguinha não tem e eu tenho o falo? É a fase que nós chamamos de fálica. Durante essa fase, que começa aproximadamente a partir de 3 anos e vai até os 6 anos, é uma fase de muita curiosidade, foco principal da libido está sobre os órgãos genitais. É nessa idade que as crianças começam a descobrir as diferenças entre machos e fêmea. Existe alguma maldade nisso? Nenhuma. Criança é pura. Existe apenas uma curiosidade do porquê que os meninos têm um órgão genital diferente do órgão genital das meninas. Freud também acreditava que na fase fálica os meninos começavam a ver seus pais como rivais pelo afeto da mãe. É aquela disputa da atenção da mãe, do carinho da mãe. É o chamado complexo de Édipo, que ele descreve sentimentos de querer possuir a mãe e o desejo de substituir o pai. O que é o complexo do Édipo? Édipo Rei é um mito da Grécia, né, da mitologia grega, aonde o filho se apaixona pela própria mãe e ele tem o desejo de matar o pai, não sabendo que é pai dele, não sabendo que é a mãe dele. Isso acontece muito. Esse amor não é um amor eros, mas é justamente um amor pela atenção. Algumas crianças elas ficam boazinhas durante o dia todo com a mãe, enquanto o pai está trabalhando. Quando chega a hora do pai chegar em casa, 6, 7 da noite, a criança começa a chorar, a criança começa a fazer manhas, a criança não quer ir para a cama, a criança não quer jantar, não quer tomar banho, ela quer dormir entre o pai e a mãe na mesma cama, separando os dois. Isso é o que Freud chamou do complexo de Édipo. No entanto, a criança também teme ser punida pelo pai por esses sentimentos, um medo que Freud denominou como a angústia da castração. O termo complexo de Electra tem sido usado também para descrever um conjunto semelhante dos sentimentos vivenciados pelas jovens. O complexo de Édipo ele foi teorizado por Freud. O complexo de Electra ele foi teorizado por Lacan. É a mesma coisa, só que o complexo de Édipo é do menino para com o pai, como rivais, pelo amor da mãe. O complexo de Electra é da menina rivalizando com a mãe pela atenção
pelo amor do pai. Então essa fase de 3 a 6 anos é a fase fálica, e aí nós precisamos estar atentos às necessidades da criança. Ela está se descobrindo, existem áreas erógenas que dão prazer para ela, no seu próprio corpinho, mas aí a gente diz para a criança que ninguém pode tocar ali. Ninguém, até mesmo num banho, né? Quem pode dar banho numa criança? Papai e mamãe. Fora o papai e a mamãe, ninguém pode tocar nas regiões íntimas da criança. Também existe o período da latência, que é o nosso quarto período aqui das fases psicossexuais. Durante esse período de latência, a partir dos 6 anos de idade, os interesses da libido são suprimidos, desenvolvimento do ego e do superego vão contribuir para esse período de calmaria, e aí os estágios na época do período de latência, em que as crianças elas começam a ter outras atividades. Elas entram para a escola, elas têm aula de natação, de judô, de balé, elas têm colegas, elas têm hobbies, elas têm outros interesses. Então agora, aquela atenção, aquela libido, aquele princípio de prazer na fase fálica, nas genitais, já é sublimado, já é transferido para as outras atividades. Agora eles têm colegas, amigos, brincam de pipa, brincam de videogame, brincam de boneca, vão para a escola, tem atividades extra-escolares. Então, toda essa fase aí é transferida na sua pré-adolescência. Período de latência é um tempo de exploração em que a energia sexual ainda está presente, mas ela é direcionada para outras áreas, atividades intelectuais, interações sociais. É nessa etapa que é muito importante para o desenvolvimento das habilidades sociais, da comunicação, da autoconfiança. Adultos que não têm autoconfiança, adultos que não sabem se comunicar bem, adultos que não têm habilidades sociais, eles não desenvolveram bem essa fase da latência. E aí, na vida adulta, virão reflexos. Tudo, gente, vai resultar depois na nossa vida adulta. Não se engane, tá? Tudo depois resulta, reflete na nossa vida adulta, justamente por aqueles conteúdos que estão lá no inconsciente, a parte de baixo do iceberg. E a última fase é a fase genital, é a fase que nós estamos até hoje. Durante a fase final do desenvolvimento psicossexual, o indivíduo desenvolve um forte interesse pelo sexo oposto. Interesse sexual, sim, pelo sexo oposto. Agora a menina não quer mais brincar com a Barbie. Agora ela quer namorar o Ken. Agora os meninos não querem só jogar futebol. Agora eles começam a dar uma paquerada nas menininhas. Essa fase começa durante a puberdade, mas ela passa por todo o resto da vida de uma pessoa. Por isso que eu digo que essa fase ela não termina. Ela vai da puberdade, passa para a vida adulta e chega até a terceira idade. É um mito achar que a terceira idade não pratica, não tem sexualidade. A terceira idade também tem sexualidade. Em fases anteriores, como oral, anal, latência, fálica, o foco foi exclusivamente nas necessidades individuais. Agora, o foco não está mais em mim, mas o foco está no interesse pelo bem de estar com os outros. E isso vai crescendo durante essa fase. Então agora começam os namoros, começa o interesse pela vida
social e pelo sexo oposto. Se as etapas anteriores forem concluídas com êxito, o indivíduo deve agora ser bem equilibrado, carinhoso, tenro. O objetivo dessa etapa é estabelecer um equilíbrio entre as diversas áreas da vida. Olha que legal. Se as outras áreas foram bem construídas, esse jovem, esse adulto vai ser carinhoso com a sua esposa, com o seu marido, vai ser equilibrado com o seu companheiro, a sua companheira. Então, tudo isso é uma construção de personalidade que se dá, segundo Freud, no desenvolvimento psicossexual. Vamos agora para a matéria nova. Isso eu não abordei na aula presencial. Vou abordar com vocês agora de forma inédita. Mecanismos de defesa. Todo ser humano, ele usa de mecanismos de defesa. Professor Eduardo Maciel, o que são mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa é uma espécie de máscaras sociais inconscientes que nós usamos para não surtar e para suportar as angústias. Você sabia que a angústia mata? Para nós não morrermos angustiados, nós usamos de alguns mecanismos de defesa. Todo ser humano ele usa mecanismos de defesa de maneira consciente, a parte de cima do iceberg, não. De maneira inconsciente. Sabe quando a pessoa diz assim, me chateou, mas nem doeu? Isso é um dos mecanismos de defesa que a gente vai ver hoje. Existem vários, mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Os mecanismos de defesa são as estratégias do ego de forma inconsciente, nunca é consciente, sempre será inconsciente, para proteger a personalidade contra o que se considera uma ameaça, trauma, uma angústia, desprazer. São também diversos tipos de processos psíquicos cuja finalidade é afastar o evento que gera sofrimento. Eu não quero sofrer. Você não quer sofrer. Então a gente vai fazer de tudo para amenizar esse sofrimento. Da percepção do nosso consciente. Por isso que eu digo que é um tipo de máscara. Eu não estou dizendo que você é um mascarado. Não estou dizendo que eu sou um hipócrita, um mascarado. Mas a gente vai usar mecanismos de defesa para nós mesmos, para suportar tamanha angústia, para suportar tamanho sofrimento que nós vivemos. Além disso, os mecanismos de defesa são mobilizados diante de um sinal de perigo que é desencadeado para impedir uma vivência dolorosa de fatos que o sujeito não está preparado para suportar. Ou seja, essa é mais uma função da análise, preparar o indivíduo para suportar os eventos dolorosos. Sabe aquela pessoa que diz assim, quero nem lembrar desse assunto. Não lembra não, menina? Já esqueci. A partir do momento que a gente fala já esqueceu, é porque não esqueceu. Prefiro nem me recordar, prefiro nem lembrar, porque tá doendo aí. E a melhor maneira da gente se livrar das nossas dores interiores fazendo terapia analítica, terapia com psicanalista. O psicanalista deve estar atento e também preparado para perceber as manifestações dos mecanismos de defesa. O ego, que surgem da tensão entre o id e o superego. E o ego, sofrendo a pressão de ambos, se defende através de alguns mecanismos de defesa. Lembra lá na primeira tópica que o id é o diabinho e o ego, o superego é o anjinho?
Quem fica no meio do diabinho e do anjinho? Nós. Nós estamos no meio do diabinho e do anjinho, naquela tensão. E o que o ego faz você fazer para ter um equilíbrio, para enfrentar a pressão do diabinho e do anjinho? Igual aparece no desenho do Pica-Pau, igual aparece no desenho do Tom e do Jerry. Sempre tem um diabinho e um anjinho. O diabinho fala, faz mesmo. Ah, não leva desaforo para casa não. E o anjinho diz, segura tua onda. Ainda não é tua hora. Engole seco. Para lidarmos com essas tensões do id e do superego, nós criamos mecanismos de defesa. É uma arma de defesa contra esses diabinhos, que é o id, que é nossos desejos, todo mundo tem. O superego, que é a moralidade, que diz toda hora, melhor não. Além disso, o aumento dessa pressão do id e do superego, refletindo-se sobre uma forma de medo, é refletido sobre forma de medo. Cria uma ameaça para a estabilidade do ego. Daí ele faz o uso de certos mecanismos de defesa para se defender, para se ajustar, para não pirar, para não surtar, para não ficar louco. Como os mecanismos de defesa podem também falsificar a percepção interna da pessoa. Mascarar. Ela tem uma percepção, mas ela usa de um mecanismo de defesa que é um paliativo justamente para não sofrer, justamente para não cair em depressão, justamente para não angustiar. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, terapia é coisa de doido, psiquiatra é coisa de maluco, psicólogo é coisa de gente surtada. Gente, isso é um mito. Psicanalista, psicólogo, psiquiatra não é pra gente que tá louca, é pra pessoas que não querem ficar loucas. Isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Simples assim. Cuide da sua psique. Cuide da sua saúde mental. Ah, professor Eduardo, mas fazer terapia é caro. Não. Caro é precisar comprar aquele tarja preta, senão a gente não dorme à noite. Caro é ter uma síndrome de pânico e a gente não poder sair de casa para trabalhar. Caro é estar em depressão e não querer nem celebrar o próprio aniversário. Não querer ver ninguém. Isso aí que é caro. Terapia não. Você começa a fazer terapia, você começa a ter uma liberdade, você começa a ser dono de si. Primeiro mecanismo de defesa que eu quero falar com vocês nessa aula é a repressão. Nossa mente, ela nos reprime toda hora. Como cantava o Menudo, né? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Nossa mente nos reprime toda hora. O que não gostamos, ou aquilo que é desagradável, sempre vai ser associado a um fato passado. Então eu dei um exemplo aqui. O nome de alguém que te trouxe uma humilhação, uma pessoa que te humilhou lá atrás. Geralmente, você até esquece o nome daquela pessoa que te fez mal. Qual é o nome dela? Ih, nem lembro mais, esqueci. Esqueceu não. Jogou pro inconsciente. É um mecanismo de defesa de repressão. Repressão sexual. Frigidez, impotência. Existem pessoas que se casaram, mas elas têm algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio na vida sexual. E o marido não vai entender isso. A esposa não vai entender isso. E não é psicanalista. Então é necessário
a gente entender que é um mecanismo de defesa para que aquilo que ocorreu lá no passado não volte à tona. Para não voltar à tona, a gente vai precisar sempre de terapia. Segundo mecanismo de defesa são as projeções. Nossa mente, ela sempre é lembrada do defeito moral ou de alguma falta cometida. Então ela vai projetar a culpa dessa falta, ela vai projetar a culpa desse evento ou sentimentos para os outros. Então, ao invés dela dizer claramente, eu não gosto de fulano de tal, né? Ela vai dizer assim, fulano de tal não me quer bem. Ele não gosta de mim. Mais fácil, né? Eu transferir para o outro, eu projetar para o outro, ele não gosta de mim. Às vezes eu não quero enxergar que eu não tenho tanta afinidade com aquela pessoa. Pode não ser inimigo, mas eu não tenho afinidade, eu não tenho gosto de estar com ele, com ela. Projeção, se doeu em mim, se fez mal para mim, não é um conteúdo do outro, é um conteúdo meu. E eu preciso levar isso para o meu terapeuta. Racionalização, mais um mecanismo de defesa. Nossa mente formula razões aceitáveis, mas não reais, para a nossa conduta ou para a nossa incapacidade de fazer algo. É como se fosse uma camuflagem mental. A gente tenta racionalizar alguma coisa para trazer para nós, trazer a nossa memória aquilo que nos dá algum tipo de desconforto. Vamos dar um exemplo aqui. Está lá em Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo de número 13. Provérbios 22, deixa eu só achar aqui a minha Bíblia. Ah, mas na psicanálise não tem Bíblia. Tem Bíblia. Tem a sabedoria milenar de Salomão. Provérbios 22, 13. Achei. Diz assim, ó. Preguiçoso diz, um leão está lá fora. Serei morto no meio da rua. Ó, eu não posso trabalhar hoje porque no Rio de Janeiro tá tendo muito assalto. Se eu for trabalhar, eu vou ser assaltado. Ó, eu não posso trabalhar amanhã porque a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil teve lá um arrastão. Isso é um mecanismo de defesa chamado racionalização. O aluno não se esforça para passar de ano. Ele é reprovado. E a mente dele cria a seguinte coisa: professor não formulou as perguntas corretas lá na minha prova. Mecanismo de defesa. Tudo que eu estudei caiu. Professor Eduardo fez uma prova que me derrubou. Porque tudo que a gente estudou não caiu. Então a gente tenta racionalizar. A racionalização nada mais é do que uma justificativa. Uma justificativa que substitui um pensamento verdadeiro. Algo que doeu na gente. Quando eu perco o emprego, eu digo assim, tá bom, eu nem gostava de trabalhar com aquela turma lá. Olha a racionalização. É um mecanismo de defesa. A gente tem que tomar cuidado
com isso? Racionalização, né? Às vezes a pessoa ela não quer pagar impostos. Quem quer, né, pagar imposto? Imposto é uma coisa que parece que a gente está sendo lesado. E aí o que a pessoa faz para sonegar? Ela não paga os impostos e ela diz assim: sabe por que eu sonego? Porque o governo é corrupto, porque eu não vejo melhoria nenhuma na minha rua, na minha cidade, por isso que eu não pago impostos. 3. Mecanismo de defesa de racionalização. Dar dinheiro para uma instituição de caridade, ser generoso ou querer receber os elogios dos outros quando fica contando. Então tem pessoas que elas fazem, mas no racional dela ela quer um elogio. E a Bíblia diz que o que a direita faz, a esquerda não precisa nem saber. Mas que a recompensa virá de Deus, do céu. Então, se a gente botar na internet, se a gente publicar. Outro mecanismo de defesa, regressão. A pessoa volta para o seu estado infantil. Nossa mente, por causa de dificuldades, frustrações do passado, regressa à conduta infantil, ao estágio infantil. Por quê? Porque quando éramos crianças, se você teve uma infância saudável, foi o melhor tempo. Colinho do papai, colinho da mamãe, tinha boleto para pagar, brincava na rua até cansar, ficava chateado que tinha que tomar banho e voltar para casa. A gente queria que os dias fossem intermináveis. Começava a escurecer, a gente começava a ficar chateado com aquilo. E nós queremos, depois da vida adulta, regredir. Como uma criança, a pessoa ela vai se isolando, a pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa dá ataques de 5 minutos, a pessoa ela surta quando ela não é agradada, quando não fazem a vontade dela. Uma vez perguntaram para Freud assim: Freud, você atende crianças na sua clínica? Freud disse assim: não, eu atendo adultos infantilizados, adultos que ainda estão vivendo o mecanismo da defesa da regressão. Porque na maior parte dos casos, quando alguém leva uma criança para a nossa clínica, isso eu posso falar que eu tenho experiência, o problema não está na criança, não. O problema está nos pais. Os pais, eles projetam, né? Esse menino precisa fazer terapia. Na verdade, não é esse menino que precisa fazer terapia. Na realidade, na verdade, quem precisa fazer terapia são os adultos. E eles, às vezes, não querem enxergar isso. Eles transferem para a criança. Mais um mecanismo de defesa para nós, turma. Substituição. A pessoa não tem coragem ou oportunidade de descarregar sua ira diretamente contra alguém que lhe provoca, transferindo, substituindo, deslocando para outra pessoa. Então o marido toma uma bronca lá no emprego. Aí ele transfere, até aqui o exemplo, descarga emocional do trabalho, com broncas do patrão, são transferidas para o lar, para a esposa e para os filhos. Ele recebeu uma advertência lá no trabalho. Aí ele chega em casa e fala com a esposa como se fosse o patrão dele, descarregando como um para-raio. A esposa também não está tão feliz, porque ficou o dia todo cuidando de criança, sem poder olhar
pouquinho lá para a janela, lá para a rua, a mãe desconta na criança, no menino. O menino também não está muito feliz, ele vai lá e desconta no cachorrinho, desconta no pet, desconta no ursinho. Tudo isso aí são substituições, são deslocamentos. Sempre estou procurando um bode expiatório, eu sempre estou procurando um para-raio. Mais um mecanismo de defesa é a sublimação, a transferência de energia, de instintos, de impulsos muito fortes para novos objetos, novas atividades. É uma forma de ser útil. É o que se faz, por exemplo, nas clínicas de recuperação. A pessoa vai lá, um adicto, para tentar ficar limpo das drogas. Lá na clínica de recuperação, ele tem várias atividades que são sublimações. Futebol, tem artesanato, tem horta, tem várias atividades ocupacionais. Ele fica lá 6 meses, 1 ano, sem usar drogas. Ele fez uma coisa produtiva, ele fez a sublimação. Agora, se ele voltar e ele não continuar nessas atividades que preenchem o seu tempo e a sua psique, o que vai acontecer? Ele vai fazer tudo de novo. Então a sublimação é justamente isso. Uma moça solteira, um forte instinto materno, ela não pode ainda ter filhos, ela é solteira. Ela vai sublimar, ensinando crianças em uma escola primária, sendo uma professora de educação infantil, sendo uma tia, porque ela tem um desejo muito forte no instinto, né, materno. Várias mulheres têm isso, instinto materno. Também uma criança, um jovem que gosta de abrir animais, mas isso não é politicamente correto. Então ele vai estudar medicina e ele se torna um cirurgião. Agora ele não vai abrir só animais, agora ele abre também o ser humano. Mecanismo de defesa para uma coisa que é tranquilamente aceitável. Mais um mecanismo de defesa. Temos agora a compensação. Para compensar, por exemplo, uma deficiência física, social, intelectual, a nossa mente vai desenvolvendo aspectos positivos, fortes da nossa capacidade. Nós que temos os 5 sentidos e não temos nenhuma deficiência física, nós temos quase que um equilíbrio. O olfato, da audição, do paladar, do tato. Já pessoas que têm algum tipo de deficiência, ela vai compensar, né? Esse é o mecanismo de defesa, vai fazer uma compensação em outros agentes, né? Outros instintos. Se ela não enxerga, o que vai ser apurado nela? O tato. Se ela não ouve, o que vai ser apurado nela? Visão. Então, existe sim uma compensação daquilo que não temos. Existe um mecanismo de defesa que compensa aquilo que você não tem. Identificação. Olha como o pai está vestido. E olha como o filhinho está vestido. Dizem que filho de peixe, peixinho é. A pessoa tenta incluir em sua personalidade as características de outras pessoas. Olha o exemplo. Filhos refletindo os pais. Pessoas querendo viver como artistas da internet. Eles ainda não são artistas, eles ainda não são famosos. Mas eles querem se espelhar naquela famosinha, naquele famosinho, quer comprar o mesmo perfume, quer comprar as mesmas roupas. Isso é um mecanismo de defesa de identificação. Temos mais um. Fantasia. A mente começa a fantasiar, mostrando que a pessoa vence sempre.
ela sabe de tudo, ela é mais admirada. É um certo tipo de idealização. Para os pequenos, a mamãe e o papai não têm defeito. Para os pequenos, a mamãe e o papai são super-homens, mulher maravilha, princesas. Isso é uma idealização, isso é uma fantasia da criança. A mente busca a autossatisfação com esse mecanismo, vivendo com uma determinada máscara. Nos casos mais extremos, leva a pessoa até a esquizofrenia. Então a pessoa, ela monta um personagem, gente até que fala baixinho, né? Oi, professor Eduardo, tudo bem? Muito tempo? Não é nada daquilo. É apenas uma idealização, é apenas uma fantasia, um personagem que ela montou para ela mesma. Volto a repetir, turma. Esses mecanismos de defesa não estão no consciente. A parte de cima do iceberg. Não! Esses mecanismos de defesa, eles operam inconsciente humano. É no inconsciente humano que esses mecanismos de defesa funcionam. Outro mecanismo de defesa, formação de pares. A gente associa pares contrários a fim de obter a aprovação. Se tem medo de outra pessoa, começa a agir como se fosse amigo, amiga, a fim de não ser importunada. Já ouviu aquela frase? Não pode com eles, se una a eles? Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa que nós chamamos de formação de pares. Outro mecanismo de defesa, negação. Consiste em negar a realidade exterior e substituí-la por outra realidade fictícia. Você acha assim, fulano tá viajando, ele é doido, não é não. Ele vive uma realidade paralela por causa de um mecanismo de defesa. Portanto, ela tem capacidade de negar partes da realidade que são desagradáveis na vida dela, desejáveis na vida dela, pela fantasia da satisfação, dos desejos e dos comportamentos. Assim, a negação é uma condição essencial para o desencadeamento de uma psicose. Meu Deus! A psicose pode ser desencadeada por uma negação. Freud dizia que toda negação é uma afirmação. Lá na minha igreja saiu a lista dos irmãos que vão ser consagrados a evangelistas. Meu nome não está na lista de pessoas que vão ser consagradas a evangelista. Tá bom, eu nem queria mesmo. É a negação. Não queria, ou seu nome não foi lembrado, você não está na lista, e para você não sofrer, você criou esse mecanismo. Mecanismo de defesa. Negação. Toda negação é uma afirmação. Isolamento. Isolamento é um mecanismo de defesa típico das neuroses obsessivas. Ele atua de forma a isolar um pensamento ou um comportamento, fazendo com que as demais ligações com o conhecimento de si, dos outros, pensamentos fiquem interrompidas. Assim, os outros pensamentos, os outros sentimentos, comportamentos são excluídos da consciência. É uma maneira, turma, da gente subtrair do nosso consciente aquilo que está fazendo mal. É uma maneira da gente jogar para debaixo do tapete
a sujeira. Ah, vamos mexer nisso não. Time que tá ganhando não se mexe. Já fazem tantos anos. Pra que lembrar disso aí? Pra curar. A ferida precisa ser tratada para que haja cura. Não adianta jogar sujeira para debaixo do tapete. A casa não tá limpa. Ah, mas a visita não vai ver. Você sabe, no fundo, que a casa não está limpa. Formação reativa. Mais um mecanismo de defesa. Ocorre quando o sujeito sente um desejo de falar ou fazer alguma coisa, mas ele faz o oposto. Assim ele surge como defesa de reações temidas e a pessoa procura encobrir algo inaceitável através da adoção de uma posição oposta. Lembra de uma novela que passava alguns anos atrás? Eu era criança ainda. Se eu não me engano, o nome da novela era Tieta, que tinha uma religiosa ali chamada Perpétua. A Perpétua tinha um mecanismo de defesa de formação reativa. Ela aparentava uma pseudo-religiosidade, ela até condenava as pessoas para o inferno, ela até julgava as pessoas, mas na sua intimidade ela tinha lá uma caixinha, um segredo, que ela guardava alguma coisa que ninguém poderia saber. Geralmente, essa formação reativa é esse desejo muito forte para mim, mas também angustiante porque ele não é tolerado pela sociedade. Então, às vezes, as pessoas te chamam assim: oi, querido, oi, querida, mas elas te detestam. Isso é uma formação reativa. Dão um tapinha no seu ombro: meu líder. Mas eles não gostam de você. Eles não têm você como autoridade, como líder. Então, essa formação reativa, esse ódio inconsciente da mãe. Ah, eu queria que a minha mãe morresse, ela me dá tanto trabalho. Na realidade, ninguém vai admitir isso. Todo mundo vai admitir assim: não, minha mãe, ela é a pessoa muito importante da minha vida. Mas inconscientemente há um desejo até que aquele parente velhinho até passe dessa para melhor. Padrões extremos de formação reativa são encontrados em paranoias, no transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Quando uma pessoa se prende em um ciclo de repetições, de comportamentos que ela sabe a nível profundo que é errado. Todo bonzinho tem um Hulk dentro de si. Vou repetir. Todo bonzinho tem um Hulk dentro de si. Então, cuidado com os bonzinhos. Não confie em gente que é muito boazinha, não fica nervoso, não fica nervosa. Ele é sempre da paz, ela é sempre do amor. Cuidado, que a psicanálise diz que todos nós temos lado mal. E é esse lado mal que nós precisamos melhorar como pessoa. Aí estão as nossas redes sociais. Professor Eduardo Maciel, Instagram, Eduardo Maciel 198 no YouTube, Professor Eduardo Maciel no Facebook, no LinkedIn Eduardo Maciel, o meu e-mail para vocês mandarem dúvidas sobre a aula de hoje. E eu quero também que você coloque aí nos comentários. Esse vídeo está sendo transmitido pelo YouTube, né? Coloque aí nos comentários do YouTube as suas dúvidas ou o seu elogio. Se você gostou da aula de hoje, dá um joinha, dá um curtir.
Se você não curtiu, dá um dislike, eu não gostei muito, sabendo que a psicanálise é uma ética, é um percurso, nós só estamos começando, são as primeiras disciplinas e eu sei que tem muita coisa vindo por aí. Forte abraço para todo mundo, você possa hoje ter o seu depositório, né, de coisas boas preenchido, que você possa crescer muito nesse curso de psicanálise clínica institucional que vocês estão fazendo. Lá no grupo de alunos, eu vou postar para vocês o trabalho dessa disciplina, que serão algumas perguntas que você vai preencher. Bom, forte abraço, até a próxima aula.